E vamos lá para as últimas informações do Vasco da Gama na manhã desta quinta-feira. Calma, eu sei que hoje é dia de Vasco contra o Olímpia, jogo que acontece pelas oitavas de finais da Copa Sul-Americana, mas nesse vídeo pela manhã a gente vai falar sobre o mercado da bola do Vasco e também sobre a venda da SAF do Gigante da Colina, até porque temos atualizações. O Hot Dog, o cara que vem acompanhando as movimentações internas do Vasco, da diretoria, deu o sinal verde para poder prosseguir a venda da SAF do Vasco da Gama para o grupo de Marcos Faria Lamáquia. Então sim, aconteceu um avanço na venda da SAF do Vasco da Gama. Eu vou trazer tudo aqui para você. Vamos falar também sobre a situação do zagueiro brasileiro Diego Carlos, prioridade do Vasco para a zaga, que atualmente está no Fenerbahçe e que está tentando rescindir o seu contrato por lá. O jogador, inclusive, já tem tudo acordado com o Vasco, questões de salários, e ele, inclusive, quer vestir a camisa do Vasco da Gama e jogar aqui no futebol brasileiro. E finalmente, agora é oficial, Santiago Sousa é o jogador do Vasco da Gama, foi anunciado pelo Vasco oficialmente no dia de ontem. Antes, se você não me conhece, o meu nome é João, eu vou pedir, é claro, para você se inscrever aqui no nosso canal e também deixar o seu like. Vamos tentar chegar nesse vídeo a 600 likes, dá aquela moral pra gente e não esquece também de clicar no botão de hypar, que é sempre muito importante, beleza? Ó, estamos próximos de chegar à marca de 43.350 inscritos. Vamos se inscrever aí e dar aquela moral que é importante. Agora vamos lá, pessoal, vamos começar falando primeiramente sobre essa situação da SAF do Vasco da Gama, né? Até porque tem muito tempo, inclusive, que eu não falo sobre SAF aqui no canal, né? A gente tá tão louco com esse mercado da bola do Vasco, essa janela de transferências, que a gente tá esquecendo até mesmo a venda da SAF. Mas vamos lá. Segundo informações do podcast Cruz Maltino e tudo mais, é o seguinte: venda da SAF do Vasco avança na Justiça. O novo despacho da Justiça do RJ do Rio de Janeiro, né, no caso, assinado na terça-feira, no dia de ontem, dia 12, traz uma atualização importante no processo envolvendo o Clube de Regatas Vasco da Gama e a estruturação da futura venda da SAF. O principal ponto é: o CRVG e Vasco SAF solicitaram à Justiça a abertura do procedimento para a venda da chamada UPI Equity. O que significa estrutura prevista no plano aí de recuperação judicial. Significa não, né? Mas é uma estrutura prevista aí no plano de recuperação judicial do Vasco. O pedido prevê uma constituição da UPI Equity, formada por até 90% das ações da nova SAF, preservação do percentual mínimo das ações ordinárias, a classe A, e a autorização para o chamado drop-down, né, com a transferência dos ativos esportivos atualmente pertencentes à Vasco SAF para a nova SAF, conforme previsto nas cláusulas 4.1 e seguintes do plano de recuperação judicial. E o que a Justiça decidiu? A juíza Simone Gastese, né, constatou que esse pedido não havia sido analisado na decisão anterior e determinou agora que os interessados se manifestem. Depois disso, deverão se pronunciar a administração judicial, a Gatekeeper, eu acho que sei lá como que fala, Ministério Público, beleza? Somente após essas manifestações, a Justiça deverá decidir sobre o pedido. Importante, o despacho não autorizou ainda, a venda de 90% da SAF. O que aconteceu foi um avanço formal da análise do pedido apresentado pelo Vasco para iniciar o procedimento que poderá resultar na venda da participação da nova SAF, tá? Além disso, no mesmo despacho, a Justiça determinou que o Gatekeeper comece imediatamente seus trabalhos, independentemente da discussão sobre honorários, ou seja, o processo para estruturar uma nova solução societária para Vasco SAF segue avançando na recuperação judicial, mas a autorização definitiva para UPI Equity e eventual venda ainda depende de uma nova decisão da Justiça. E aí, pessoal, vamos lá. Temos atualizações aqui agora também do quê? Porque o Atos Neves, que é o hot dog do Vasco nesse momento, né, inclusive indicado pela Justiça, responsável por fiscalizar as finanças do Vasco, ele deu o aval, ele deu o positivo, deu o sinal verde
para a venda de 90% da SAF, tá? O advogado, que já atuou inclusive como interventor judicial durante o afastamento do Pedrinho, foi escolhido em consenso entre o clube e a justiça para exercer o papel de watchdog da SAF. Desde então passou a acompanhar as finanças, relatórios e questões de governança da empresa. Agora o Atos apresentou parecer favorável à operação nos autos do processo. A manifestação, inclusive, representa o primeiro aval externo, fora do Vasco, à venda da SAF, né? O Vasco, porém, ainda precisa das análises e autorizações do administrador judicial, do Ministério Público e também da juíza responsável pelo processo. Portanto, a operação ainda não está definitivamente autorizada, mas o parecer positivo foi recebido com satisfação internamente. E aí temos atualizações, inclusive, sobre isso, que é o seguinte: o Ministério Público e também o administrador judicial deram o parecer positivo também à venda da SAF do Vasco. Informação do José Américo, inclusive, né? Um advogado aí que vem falando desde as questões aí da liminar que derrubou o Pedrinho, ele vem aí tendo uma influência no mundo do Vasco e tudo mais, né? Inclusive, o processo da venda da SAF do Vasco tá caminhando, então realmente isso aí, essa venda da SAF, graças a Deus, vai sair do papel, se Deus quiser. Né? Se Deus quiser, essa venda da SAF do Vasco vai sair do papel, a gente torce por isso. Eu, pelo menos, estou torcendo por isso. Se você é contra, deixa o seu motivo aqui embaixo do porquê que você é contra a venda da SAF do Vasco. Agora vamos lá, temos informações sobre Diego Carlos, zagueiro brasileiro, prioridade do Vasco nessa janela, né? Acho que já ficou definido para todo mundo que é a prioridade do Vasco, né? O Diego Carlos. E é o seguinte, informação do Globo Esporte, Vasco. Diego Carlos dá sinal positivo ao Vasco da Gama, mas o Fenerbahçe da Turquia ainda é um obstáculo. O zagueiro deu um ok para o salário oferecido pelo Vasco e quer se transferir ao Vasco da Gama. A negociação com o clube turco continua. Lembrando que o empresário, né, do Diego Carlos, que é o Bertolucci, está negociando com o clube turco essa rescisão de contrato. E o Vasco está aguardando. O Diego Carlos quer jogar no Vasco. Ponto. O defensor de 33 anos já sabe as bases salariais e tem o desejo de atuar no clube de São Januário. Isso não quer dizer, porém, as negociações estão perto de final feliz. O clube carioca ainda precisa se resolver com o Fenerbahçe da Turquia, onde o brasileiro está. O defensor está fora dos planos do Fenerbahçe, que precisa se livrar dos estrangeiros do elenco, se quiser contratar outros gringos, inclusive contratou no dia de ontem, né? Foi anunciado o Lukaku, centroavante belga, então mais um estrangeiro chegando, né? E inclusive na Turquia, para quem não sabe, cada clube pode registrar ali apenas 14 atletas de fora do país, tá? E atualmente lá no clube de Istambul, no Fenerbahçe, tem mais de 20 estrangeiros. Há o interesse em uma liberação em ambas as partes, tanto do Fenerbahçe, tanto do Diego Carlos, obviamente, né? Mas a postura do Diego Carlos não tá agradando internamente e tá gerando alguns ruídos por lá, na Turquia, né? Eu falei, inclusive, isso no dia de ontem pra vocês. E no dia que o Fenerbahçe, inclusive, jogou contra o Sturm Graz, lá da Áustria, pela pré-liga dos campeões, né? O Diego Carlos, o brasileiro, né, acabou postando um vídeo descansando em um hotel. O cara não tá treinando com o grupo, o cara tá afastado, e aí o cara postou um vídeo descansando em um hotel, e aí, por mais que não seja, né, não tá integrado ao dia a dia do elenco, o uso das redes sociais com esses tipos de conteúdos é, de acordo com a imprensa turca, encarado como uma prática para tentar forçar a saída do jogador a partir das redes sociais. Isso aqui a gente pode lembrar muito bem de um velho conhecido aqui no futebol brasileiro, Lloyd Augusto, né? Vocês lembram que ele utilizou muito a rede social para poder conseguir sair lá do clube turco lá dele, que eu não lembro aqui agora o nome, né? Rizespor, se eu não me engano. Enfim, Alanyaspor, se eu não me engano. Enfim. O Vasco observa, mas a postura no momento é de que a contratação só vai acontecer caso o brasileiro consiga rescindir o contrato e chegue sem custos. A cúpula vascaína coloca o Diego Carlos como grande alvo para a zaga, mas não vê vantagens em um pagamento considerável de transferência para um atleta de 33 anos e com histórico de lesão. O Como, inclusive, onde o zagueiro atuou por empréstimo nessa última temporada, possui interesse no zagueiro, mas ele é visto na Itália como uma opção de elenco
e para compor eventuais saídas. No Vasco, o plano apresentado é de valorização e destaque pelo desenho do plantel, perdão, o que agradou o atleta e também o seu staff. De qualquer forma, agora o clube carioca monitora e aguarda o futuro do Diego Carlos com o Fenerbahçe, né? Lembrando que já há, inclusive, um sinal positivo entre as partes, mas não tem como seguir as partes mais importantes, né, da negociação entre o Vasco e o zagueiro, porque o jogador ainda está vinculado aí ao clube turco nesse momento, beleza? E temos atualizações também do Léo Lacerda, que tá aqui, ó. Semana pode ser decisiva, Diego Carlos. Buscamos novas informações para atualizar a torcida do Vasco sobre a situação do zagueiro Diego Carlos, que segue sendo plano A do Cruz Maltino para reforçar a zaga. O que apuramos é que o empresário do jogador trabalha para conseguir a liberação de Diego Carlos junto ao Fenerbahçe, sem custos para o Vasco. O zagueiro deseja retornar ao futebol brasileiro e aceita uma redução salarial para poder viabilizar esse retorno. O Cruz Maltino, que tem interesse no zagueiro, não está sozinho. Outros clubes brasileiros demonstraram interesse no jogador, entre eles o São Paulo, o Como da Itália e também aparece entre os interessados. No cenário brasileiro, porém, o Vasco está à frente na disputa pelo jogador. Os valores sinalizados pelo Vasco estão dentro de um patamar pago, né, atualmente, a zagueiros valorizados e considerados de primeira prateleira do futebol nacional, o que coloca a proposta do Vasco, né, em uma posição competitiva. A expectativa é de que esta semana seja importante para poder definir, né, para ter a definição do futuro do Diego Carlos, principalmente em relação à possível liberação do jogador pelo clube turco. Então o Vasco está aguardando o Fenerbahçe rescindir o contrato com o Diego Carlos, e aí o Vasco vai avançar cada vez mais pelo jogador e provavelmente ele se torna o jogador do Vasco da Gama. É basicamente isso. O Vasco só tá esperando. Então se você ver na internet aí, hoje pela tarde, amanhã, a notícia de que o Diego Carlos conseguiu a rescisão de contrato com o Fenerbahçe, pode ter quase aí 99% de certeza que ele vira jogador do Vasco da Gama. Só se acontecer alguma coisa, ele pedir um outro valor pro Vasco da Gama, enfim. Beleza? Então, é isso. Outro ponto, pessoal. Finalmente, acabou a novela, né? Santiago Sousa aí é reforço do Vasco da Gama. O cara chegou no Rio de Janeiro, né? Foi de domingo para segunda, né? Mas ainda não tinha sido anunciado. Mas tá aqui, ó. Santiago Sousa, bem-vindo ao Gigante. Santiago Sousa chega ao Gigante da Colina com vínculo até dezembro de 2029. Então vamos ter o Santiago Sousa vestindo a camisa do Vascão por muito tempo. E aí tá aqui o Santiago Sousa falou: estou muito feliz de estar no Vasco, um clube muito grande aqui no Brasil, estou com muita vontade de conhecer a torcida, muita vontade de vencer e de conhecer esse lindo estádio de que tanto me falaram, disse aí o Santiago Sousa em sua entrevista, né, à Vasco TV, no seu anúncio e tudo mais. Hoje, provavelmente, ele vai conhecer o São Januário, né, porque hoje tem jogo, Vasco e Olímpia, um jogaço, inclusive, né, um jogo, inclusive, o Vasco vai com time misto, mas mesmo assim os ingressos estão completamente esgotados e o Sousa, junto com o Colídio, já deve atuar na partida de domingo contra o Santos pelo Brasileirão. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, deixa seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, não esquece, é sempre muito importante e ajuda meu trabalho pra caramba, beleza? Vocês viram aí que eu mudei, né? A logo, todo o perfil do canal eu mudei completamente, inclusive vai vir mais atualizações ainda, né, do nome, o botão de se inscrever vai mudar, né, só tá arrumando alguns detalhes ali, mas no dia de hoje, no vídeo da tarde, ou talvez hoje pela noite, sei lá, pela manhã, amanhã de manhã talvez, já tá tudo certinho e vocês vão poder acompanhar aí, cara, que tá uma lindeza, como vocês estão vendo aí no nosso perfil agora, o banner novo, logo nova, tá tudo diferente, beleza? Então é isso, um abraço, saudações vascaínas e como sempre, Vitória Vascão, fica de olho que daqui a pouco tem vídeo no canal aí também da provável escalação do Vasco. Tamo junto!